Sabe quando a gente pega um texto pra ler e, nossa, parece que não vai. As palavras estão todas lá, mas a coisa toda não flui, parece que as ideias estão soltas. Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos por trás disso, os tais fios invisíveis que costuram um bom texto e dão clareza e impacto. Mas ó, antes da gente começar, já sabe, né? Se esse tipo de assunto interessa, não esquece de deixar o like, seguir o canal e compartilhar. Isso dá uma força enorme pra gente continuar trazendo mais análises como esta. Tudo pronto? Então, vamos lá. Para começar, vamos dar uma olhada nesses dois exemplos aqui. O primeiro diz: o homem nos encontrou na festa. O homem não imaginava que nós fôssemos. Só meio travado, né? Repetitivo. Agora, olha o segundo. O homem nos encontrou na festa, ele não imaginava que nós fôssemos. Ah, a diferença é pequena, só uma palavrinha, mas a leitura desliza, flui muito melhor. É exatamente essa a mágica que a gente vai entender. Então fica a pergunta, o que muda de verdade de um texto para o outro? É só uma palavra, mas ela transforma totalmente a experiência da leitura. O que será que acontece nos bastidores da linguagem para causar esse efeito todo? E a resposta para essa mágica toda tem nome: coesão textual. Pensa nela como se fosse a cola da linguagem, sabe? São os filos que tecem as palavras e as frases, amarrando tudo. Sem coesão, as palavras ficam perdidas. Com ela, elas formam um sentido forte, claro. E um ponto importante: a coesão é a técnica, a ferramenta que a gente vê na superfície do texto. É ela que ajuda a construir a coerência, que é o sentido lógico, a alma do texto. Ok, a nossa primeira ferramenta para tecer esses fios é a coesão por referência. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É a arte de fazer as palavras conversarem entre si. Uma palavra aponta para outra, e assim a gente evita repetições desnecessárias e deixa tudo mais claro. Vamos voltar para o nosso primeiro exemplo, aquele mais travado. O homem nos encontrou. O homem não imaginava. Ficar repetindo o homem soa quase robótico, quebra todo o ritmo da leitura. A informação está ali, mas o jeito que ela é entregue é fraco, não convence. E agora a solução mágica, a simples troca de o homem por ele. Essa palavrinha ele funciona como uma âncora, um link que se conecta lá com o homem da primeira frase. O nosso cérebro faz essa ligação num piscar de olhos e o texto simplesmente flui. Isso é a coesão por referência em pura ação, deixando a leitura mais ágil e, vamos combinar, bem mais agradável. E olha, não são só os pronomes que fazem esse trabalho de linkar as coisas, não. Artigos como o ou a podem retomar uma ideia que já foi dita. Outra forma bem elegante é usar um termo mais geral. Por exemplo, a gente fala de uma rosa e depois se refere a ela como a planta. Funciona super bem. E tem até a omissão, isso mesmo. Às vezes a melhor palavra é nenhuma. É a elipse, quando a gente tira uma palavra porque o contexto já deixou claro o que era. Beleza, vamos para a nossa segunda ferramenta. Se a referência cria links entre as palavras, a coesão sequencial cria um caminho, uma trilha para as ideias. Ela usa palavras de conexão que funcionam como verdadeiras placas de trânsito, guiando quem lê pela lógica do texto. Dá uma olhada nessa tabela. Conectores como e ou além disso avisam: olha, tô somando ideias. Já palavras como mais ou porém preparam o terreno para um contraste, para uma ideia oposta. E quando aparece um logo ou portanto, a gente já sabe que vem uma conclusão por aí. Essas palavrinhas são as guias do nosso raciocínio. E por falar em conexão, deixa eu aproveitar o gancho para fazer um pedido. Se essa explicação está conectando as ideias e ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar? Manda para um amigo, posta nas redes sociais. É um gesto simples, mas que ajuda demais o nosso canal a se desenvolver e a criar ainda mais conteúdo de qualidade. A gente agradece de coração. Agora, a nossa terceira ferramenta pode parecer estranha no começo. A gente falou tanto em evitar repetição, mas e se eu disser que, às vezes, repetir é a melhor estratégia? Pois é, nem toda repetição é ruim. Quando ela é feita de propósito, com intenção, vira um recurso poderoso de estilo e ênfase. O nome disso é coesão recorrencial. É quando a gente repete palavras de propósito. Ou, de um jeito mais sofisticado, repete estruturas gramaticais. O objetivo? Dar ênfase, criar um ritmo gostoso de ler e gravar uma ideia na mente de quem acompanha o texto. É o que transforma o ruído em música na escrita. Pensa nessa frase: bom mesmo é viajar, comer e dormir. O que faz ela ser tão musical? É o tal do paralelismo sintático. A gente tem 3 verbos, todos na mesma forma, o infinitivo. Isso cria uma estrutura equilibrada, com ritmo. Agora, imagina se fosse bom mesmo é viajar, comida e o sono.
Percebe como a harmonia quebra na hora? Certo. Agora que a gente já viu as 3 ferramentas, vamos juntar todas as peças. Referência, sequência e repetição não são coisas separadas. Elas trabalham juntas, se entrelaçam, para criar textos que não são só gramaticalmente corretos, mas que são eficazes, claros e muitas vezes até muito mais persuasivos. Então, o processo é bem simples, são 3 passos. Primeiro, a gente referencia, criando links entre as ideias para fugir daquela repetição chata. Segundo, a gente sequencia, construindo um caminho lógico com os conectores. E terceiro, a gente repete, mas com intenção, para dar força e ritmo. Dominar isso eleva qualquer comunicação para outro nível. Então, para a gente fechar e guardar o principal, a coesão referencial aponta para outras palavras. A sequencial organiza o caminho das ideias e a recorrencial usa padrões e repetições para reforçar a mensagem. São os 3 pilares que sustentam um texto bem amarrado e, por consequência, com muito mais coerência. E para terminar, fica aqui uma provocação. Agora que esses fios invisíveis da coesão se tornaram visíveis, que outros padrões escondidos vão começar a saltar aos olhos em tudo que a gente lê, de um simples e-mail a um grande romance? A partir de agora, a linguagem pode nunca mais ser a mesma. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado essa análise até aqui. Se gostou, se foi útil de alguma forma, não esquece de deixar o like, que é muito, mas muito importante para nós. Para mais conteúdo, siga o Direito Cast no Spotify e para ver os vídeos, acesse nossos canais no YouTube e no TikTok. A gente se vê na próxima.